Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental, volume 2 de 2021, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 2 do PET 2, a gente vai falar sobre o gênero textual entrevista. Primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó. Criança não vê diferença, ela vê igualdade, diz Ana Maria Machado. Escritora, lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais, por Marcela Franco. Então, a Marcela Franco é a entrevistadora e a escritora Ana Maria Machado é a entrevistada. Ela vai falar sobre os 3 livros infantis que ela lançou e também sobre literatura e jornais. Questão 1. Antes da descrição da entrevista, há um título seguido de um pequeno texto de introdução. Na sua opinião, qual é a função desta introdução para o leitor? É antecipar o assunto principal da entrevista com a intenção de despertar a curiosidade, o interesse do leitor em conhecer o texto completo. Questão 2. Quais informações o leitor já tem antes de começar a ler a entrevista? Escreva-as de acordo com os dados. Nome do entrevistado: Ana Maria Machado. Informações sobre o entrevistado. Ela é escritora e lançou 3 livros infantis. O assunto que o entrevistado vai falar é literatura e jornais. Questão 3. Qual foi a primeira pergunta feita à entrevistada? Foi a pergunta como está a quarentena dela e se ela já tomou a vacina contra a Covid-19. Se você copiar a pergunta igualzinho está aí no texto, copiar ela aqui também fica correto. Questão 4. Na sua opinião, qual é a fase de vida da entrevistada a partir da conversa sobre o assunto do coronavírus? É a fase idosa. Questão 5. Na entrevista, a escritora comentou sobre os 3 livros que já acabou de escrever. Qual dos títulos tem relação com o título da introdução da entrevista? Criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Qual dos 3 livros dela que tem a ver com esse assunto aqui, ó, que criança não vê diferença, que criança vê a igualdade? É esse livro aqui, ó, Igualzinho a Mim. Esse é um dos 3 livros que a Ana Maria Machado lançou recentemente. Questão 6. Logo depois do título da introdução da entrevista, há a seguinte frase: escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais. Copie a pergunta que a entrevistada responde sobre o assunto jornais. Foi essa pergunta aqui, ó. Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Questão 7. O gênero de texto entrevista é uma conversa entre quem pergunta e quem responde. Complete o quadro com as funções de cada um em uma entrevista. O entrevistador, a função dele é fazer as perguntas. E o entrevistado, a função dele é responder as perguntas. Questão 8. A entrevista é mais comum ocorrer numa conversa oral, quando o entrevistado responde às perguntas que são gravadas. Posteriormente, as perguntas e respostas são transcritas para serem lidas. Letra A.
Marque o que pode indicar, na sua opinião, que a escritora e quem faz as perguntas estão conversando oralmente nesta pergunta abaixo. Eu marquei a palavra Ana, você e sua opinião. Letra B. Explique o que você marcou. Os termos que eu marquei, esses 3 termos aqui, ó, que eu marquei, indicam que a entrevistadora está se dirigindo diretamente à entrevistada. Então, é como se elas estivessem, né, e elas de fato estavam de frente uma para a outra. Então, a entrevistadora se dirigiu diretamente a Ana Maria Machado. E isso é comum em uma conversa. Então, é você chamar a pessoa pelo nome, se referir a ela pelo pronome você, perguntar a ela qual que é a sua opinião. Então, essa palavrinha aqui, ó, sua, se refere diretamente ao meu interlocutor, à pessoa com a qual eu estou conversando. Então, tudo isso aqui são dicas, são pistas, são indícios de que essas duas pessoas estavam conversando uma com a outra no momento dessa entrevista. Texto 2. Depois de 2020, bastante complexo, o primeiro mês do novo ano chega ao fim, ainda com muitos desafios pela frente, mas sem deixar que esse novo formato nos faça esquecer da importância de certas atividades. A leitura é um hábito de grande importância para o processo de aprendizagem do ser humano, além de proporcionar a viagem até diversos lugares e universos. Ela proporciona o aprimoramento do vocabulário da escrita e, claramente, contribui para o desenvolvimento da criatividade e de competências e habilidades que nos acompanharão ao longo da vida. Então, se você quer desvendar novas aventuras, se liga nos lançamentos de janeiro e embarque nessa viagem com a gente. Então, esse texto aqui, gente, nada mais é do que uma propaganda, porque o objetivo dele é fazer a divulgação dos lançamentos dos novos livros de 2021, dos livros aí de janeiro de 2021. Esse texto aqui, ele tem a intenção de estimular a compra desses livros, né, desses livros que são novos, desses lançamentos aí da Editora Moderna. Aqui nesse site aqui, ó, a gente tem o nome da editora, que é a Editora Moderna, e o objetivo dela é fazer o lançamento, né, a divulgação dos novos livros que saíram aí em janeiro de 2021. Então, nada mais é do que uma propaganda. É o que está perguntando aqui na questão 9, ó. Marque a resposta certa. O texto 2 é do gênero propaganda. O objetivo aí é fazer a divulgação de um produto. No caso aqui, o produto são os livros da Editora Moderna. Questão 10. Localize a fonte de onde esse texto aí foi extraído. Quais as palavras na fonte indicam a finalidade do texto? Então, você vai colocar aqui o endereço, né, o link desse site, de onde foi tirado esse texto. Então, esse link aqui. E as palavras que estão nesse link, que estão aqui nesse site e que nos fazem perceber que se trata de uma propaganda, são as palavras lançamentos, para destacar que são produtos novos, né, que esses livros são novos. Literatura, para nos explicitar qual que é o produto em si. No caso, é lançamento de quê? Lançamento de roupa? Lançamento de sapato? Não, é lançamento de livro. Então, literatura marca aqui para a gente qual que é o produto em si, e janeiro, né, que está nos fazendo perceber aqui que esses lançamentos são do mês de janeiro, ou seja, cada mês, nessa editora aqui, tem novos lançamentos, né, destacando aí que o leitor, o espectador, o público, o consumidor, sempre vai encontrar produtos novos, novidades aí, nesse site, que é da Editora Moderna. Se você quiser colocar Moderna aqui também, ó, indicando que é o nome da editora, você pode colocar também, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 2 do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!